Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Nós agora iremos para a nona regra para você fazer uma interpretação saudável, salutar e que possa ajudar você a crescer cada vez mais. Lembrando que a Bíblia, por si mesma, ela é a palavra viva de Deus, como diz Hebreus, capítulo 4, verso 12. Também essa palavra, como está escrito lá em Provérbios, capítulo 30, verso 5, ela é pura. O Senhor é escudo para os que nele confiam. Então a palavra de Deus, ela é a verdade. Mas para compreendê-la bem, precisamos da orientação do Espírito Santo e também de seguir algumas regras. Essa nona regra, nós vamos falar sobre a importância do contexto. Quando você pega qualquer obra, qualquer folheto, qualquer escrito, você tem diante de si um texto. Inclusive, quando você pega, por exemplo, um capítulo da Bíblia, Gênesis, capítulo 1, você está diante de um texto. Mas é importante você atentar para um detalhe. Você tem que analisar o texto e o contexto. Na verdade, esse contexto é tudo aquilo que segue ao texto, antes ou depois dele. Por que é importante você atentar para isso? Porque o texto ele expressa o seu aspecto geral. Através do contexto, você tem um encadeamento, você tem a ligação, você tem uma compreensão do todo. Então você tem no texto frases, expressões, palavras, conjunções, e dentro dessa narrativa toda, você tem aí a presença do texto, e aquilo que vem antes e depois, na verdade, fala do contexto. Isso é importante para que você possa entender que há uma unidade textual. O texto, ele não é isolado, o texto, ele não pode ser usado simplesmente por ser usado. Você tem que compreender isso, porque, na verdade, sem o contexto do texto, vira um pretexto. Então você precisa ser inteligente, atentar para isso, seguir essa regra perfeitamente para que você tenha sucesso e também deleite na aprendizagem, na leitura da Santa Palavra de Deus. Portanto, medite nisso, atente para o texto, mas também para o contexto do texto, para que você possa entender que há uma harmonia, um encadeamento, uma ligação. É por isso que a palavra texto, ela já traz esse sentido. Deus te abençoe.